Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para darmos início na nossa escola bíblica dominical. E hoje, nesse domingo tão especial, que é o domingo do Dia das Mães, nós estamos aqui para orar pelas mamães e aprender também a palavra do Senhor Jesus. O nosso superintendente da escola bíblica, o evangelista irmão Estevão Lino, ele convidou a irmã Lecimara Coimbra para estar ministrando a lição de hoje, a lição de número 6, que tem como título A Condição dos Gentios sem Deus. Vamos ouvi-la, porque teremos um crescimento espiritual na nossa vida. Vamos estar orando e logo em seguida a irmã Lecimara trazendo a palavra do Senhor, do ensino aos nossos corações. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome, porque aqui estamos para ouvirmos e aprendermos a Tua palavra. Pedimos a Tua bênção neste dia tão especial para as mamães, que neste momento, por certo, estão aqui conosco para ouvir também a explanação desta lição e aprender, Senhor, a Tua amada e querida palavra, meu Senhor. Abençoa a Tua filha, a irmã Lecimara, que estará ensinando cada um de nós. Fica conosco, meu Deus, é o que nós te pedimos agora, agradecidos, no nome poderoso de Jesus, o nosso amado Senhor e o nosso Salvador. Amém e amém. Irmã Lecimara, com a palavra. A paz do Senhor. Desejo a todos um excelente dia. Muito feliz com o convite de estar ministrando essa aula. Feliz e quero já começar falando o Salmo 118, 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijo e alegramos nele. É o segundo domingo de maio, dia 10 de maio, Dia das Mães. É um dia lindo, é um dia de celebração, de comemoração. Nem esse Covid-19 pode atrapalhar o amor que nós temos pelas nossas mães, o amor que nós temos de ser mãe. E já quero começar dedicando essa orquídea aqui, ó, é para todas as mamães. A gente não pode fazer uma entrega pessoalmente, um abraço pessoalmente, mas se sintam abraçadas, recebam aí o meu carinho. Tenho muita admiração, muito respeito por todas as mamães. Quero deixar aqui um carinho especial para algumas mães, dentre elas a minha mãe, a minha sogra, minhas 4 irmãs, a irmã Miriam Marcondes, e todas as mamães pérolas do rei. Então receba aí o nosso abraço, o nosso carinho nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Agradeço a Deus, primeiramente, e a direção da Escola Dominical pela confiança para ministrar essa aula, que é a continuação do estudo A Igreja Eleita. Analisaremos o estudo no trecho da carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, os versículos 11 e 12. A nossa lição tem o tema A Condição dos Gentios sem Deus. Quero começar lendo aqui a verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Paulo estava falando e escrevendo para os gentios. Paulo é conhecido, era intitulado como o apóstolo aos gentios. Para entender a condição do gentio, vamos entender quem são os gentios. Vamos viajar um pouco na história bíblica? Vem comigo, vamos começar em Gênesis, no capítulo 9, nos versículos 1 e 7. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhe: frutificai e multiplicai, enchei a terra. O versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Noé recebeu uma ordem que era de povoar e multiplicar a terra. E o interessante é que nós vemos Deus dando essa mesma ordem a Adão lá em Gênesis
capítulo 1 e no versículo 28. No capítulo 10 do livro de Gênesis, nós vemos os descendentes de Noé. Podemos entender que eles viviam ali na região da Mesopotâmia, todos juntos. Vamos avançar um pouquinho a nossa história, nós vamos deixar Noé e vamos chegar na Torre de Babel, que é o capítulo 11 em Gênesis e o versículo 4, que diz assim: E disseram, eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Podemos ver que Deus mandou o povo se espalhar, e o que o povo fez? Desobedeceu a Deus. Houve uma rebelião. A construção da torre é a concretização dessa rebeldia, dessa rebelião dos homens. Porém, Deus agiu a favor da humanidade. E aí você me pergunta, o que Deus fez em favor da humanidade quando o povo se rebelou contra ele? Ele confundiu as línguas. Entendo que uma das características da comunidade era essa comunhão deles através da mesma língua. Estavam todos no mesmo propósito. Infelizmente o propósito era mau, era um propósito de desobediência a Deus. Nós temos ideia de que a união sempre é para coisas boas, né? Famílias se reúnem, celebram nos Dias das Mães, a união, no Natal, que é o nascimento, celebração do nascimento de Cristo, mas infelizmente o pecado também une as pessoas. E nós vemos que esse povo se uniu para rebelar contra Deus. Essa situação era pior do que o dilúvio, porque no dilúvio nós temos Noé e sua família. Noé era temente a Deus. E na Torre de Babel nós não encontramos ninguém. Estavam todos unidos no propósito da desobediência. E o que podemos aprender aqui? A comunicação gera comunhão e devemos usar para obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Não deixe que a conversa, o diálogo, a comunicação com a sua família morrer. Outros poderão apresentar uma nova língua, principalmente aos seus filhos, e não é uma língua de idioma, é uma língua de uma nova conversa que pode levar os seus filhos para longe de você. Não abra mão do lugar que é seu. Porém, vamos voltar à história. Deus, em um ato de amor e misericórdia, ele confundiu as línguas. Então o povo teve que se espalhar de acordo com as suas novas línguas. Conforme eles foram se entendendo, eles foram se espalhando. E assim surgem novas nações. Todas essas nações são descendentes de Noé, mas se levantaram contra Deus e pecaram. E o mais triste, não se arrependeram. Vamos continuar na nossa viagem em Gênesis? Vamos chegar no capítulo 12, nos versículos 1 e 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e maldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão, que até então era Abrão, um gentil. Separa esse homem para ser o pai de uma grande nação. Em 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, diz assim, no capítulo 10, o versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Podemos entender que temos três povos, gentios, descendentes de Noé. Porém, todos se rebelaram contra Deus. O gentil simboliza o incrédulo e o próprio Jesus faz menção deles no Sermão do Monte em Mateus, capítulo 6, nos versículos 31 e 32, que diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou o que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram.
De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Nós temos também Israel, que é descendente de Abraão, que foi separado por Deus, para que da sua geração nascesse o Salvador. A igreja, todos aqueles que Deus chama através da sua palavra. Então temos essas 3 nações. E agora nós vamos para o título da lição. O título 1 diz assim, o subtítulo. Primeiro, chamados incircuncisos. Paulo mostra para os destinatários da sua carta que eles, na sua própria carne, no seu próprio corpo, estava dito que eles não tinham aliança com Deus. Quando Deus chamou, até então era Abrão, para formar seu povo, ele firmou uma aliança. Mudou o nome dele para Abraão. Nós vamos voltar na nossa viagem. Vamos lá? Gênesis 17, capítulo 17, versículo 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai da multidão de nações te tenho posto. Então Deus chama Abrão, ele passa a se chamar Abraão e Deus dá as orientações desse pacto e os detalhes de como deveria ser executado. Nós vemos essas orientações aqui mesmo nesse capítulo de Gênesis 17, nos versículos 9 a 14. Porém, nós não iremos ler, mas tem lá todas as orientações direitinho. O sinal desse pacto é a circuncisão. Mas afinal, o que é a circuncisão? É a retirada do prepúcio, que é a pele que cobre o órgão genital masculino. Essa pele deve ser cortada e tirada em círculo. A circuncisão é o pacto que Deus confirmava que formaria uma grande nação a partir de Abraão. A circuncisão tinha um significado religioso e apontava para a santificação, de acordo com Êxodo, no capítulo 19, os versículos 5 e 6. Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Os judeus recusavam até mesmo assentar numa mesa com quem não era circuncidado, com os incircuncisos. A circuncisão do coração. Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos dos homens. Ele traz uma boas novas aos gentios, que a verdadeira circuncisão não se tratava mais de uma operação externa na carne realizada por mãos de homens, mas o que é feita no interior, no coração do ser humano. A circuncisão na nova aliança. Esse assunto rendeu, tomou tempo, gerou discussões acaloradas. Se fosse em nossos dias, iríamos falar que os cristãos estavam polarizados. A questão ganhou tamanha dimensão que acarretou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Resumindo, os gentios não faziam parte do pacto da aliança e por isso estavam excluídos da aliança com Deus. Agora nós vamos para o subtópico 2, estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo, a situação dos gentios era miserável, incapacitados de receberem as bênçãos espirituais, para todas elas são concedidas em Cristo. Paulo mostra aos gentios um quadro desolador de exclusão, ignorância e alienação, de acordo com Efésios 2 e 12. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Além de não conhecer a Cristo, ainda eram indiferentes quanto às promessas acerca deles e da sua boa obra. Separados da comunidade de Israel, os gentios estavam excluídos dos símbolos externos porque não fazia parte do povo escolhido. Estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Esses sentimentos de exclusivistas abraçados pelos judeus provocam novamente aí na nossa linguagem, uma polarização com os gentios. Porém, Paulo ensina que os gentios também se tornaram descendentes de Abraão por meio de Cristo. E ele nos fala isso na carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 13 e 19. No 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E no 19 ele diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então Paulo nos dá essa garantia que em Cristo Jesus nós somos herdeiros das promessas feitas a Abraão, alienados do pacto da promessa. Os gentios desconhecem os pactos que Deus estabeleceu a Israel ao longo da história. Esses pactos tinham um objetivo maior, que era o cumprimento da promessa do nascimento do Messias. Desses pactos é o que nós estudamos hoje, o pacto abrâmico, que tinha por sinal a circuncisão, que abordamos na lição. Temos outros pactos, dentre eles o mosaico e o davídico, que não abordaremos na lição de hoje. Os gentios não tinham noção desses pactos, estavam completamente alienados à promessa ou esperança messiânica. Por meio do sangue de Jesus, os gentios se tornam herdeiros da promessa. Resumindo, os gentios viviam sem Cristo, separados de Israel e eram estranhos à promessa, ao concerto. Sem esperança e sem Deus. É o tópico de número 3. Estamos caminhando para o final. A palavra esperança traz a ideia de confiança. O seu principal uso está ligada à confiança da promessa divina. Segundo um filósofo brasileiro, Mário Cortella, quando você não se conforma, quando não desiste, a esperança se torna um verbo, o verbo esperançar, que é bem diferente do verbo esperar. Podemos afirmar que os gentios estavam desprovidos desse verbo. Talvez até mesmo por causa da influência dos filósofos gregos, que descartavam a possibilidade de uma vida além da morte. Deus, ele inclui os gentios no plano da salvação, mas os gentios ignoravam essa promessa. Quem não tem Jesus não tem esperança, e a falta de esperança revela a ausência de Deus. Em Cristo somos herdeiros da promessa. Em Cristo temos comunhão com Deus. Sem Deus no mundo, os gentios eram politeístas, idólatros, viviam no paganismo, alienados do Deus verdadeiro, Criador dos céus e terra, a qual havia se revelado a Israel. Mas esse quadro foi alterado, graças à intervenção do próprio Deus. Resumindo, a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos de esperança e sem Deus na vida, eles caminhavam a passos largos para a perdição, para o inferno. E nós já estamos chegando bem no finalzinho e nós vamos para a conclusão, onde eu quero estar lendo com você, que tem aí sua revistinha da CPAD, na própria revista. A conclusão diz assim: noutro tempo, éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, inclui-nos da esperança da promessa
e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja seu santo nome para sempre. O nosso pastor Hilário, ele fez um comentário que eu quero estar dividindo aqui com vocês. A retirada do prepúcio era sem anestesia, com uma faca de pedra, que provavelmente era de pouco corte, e entrar na faca hoje significa se submeter ao corte afiado da palavra de Deus. Nós temos menção lá em Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Então, que tão simples, mas tão desprezados por muitos, mas que a palavra do Senhor possa entrar em seu coração e fazer a circuncisão, conforme Paulo faz menção, no coração. E eu gostaria também de te convidar a uma outra reflexão, para a gente realmente encerrar. Será que estamos tratando as pessoas que hoje são os gentios do mesmo tempo que estavam sendo tratados na época de Paulo? Apresentando as dificuldades de vez apresentarem a Cristo? Será que quando alguém se aproxima de mim, de você, ou talvez da nossa igreja, porque a pessoa é diferente, porque tem um costume diferente, porque tem de uma outra cultura que nós não conhecemos, nós tratamos com indiferença? Nós apresentamos as dificuldades? Que nós possamos refletir nisso nessa manhã. Vamos apresentar Jesus às nações, aos povos, a quem nós temos alcançados, e não as dificuldades. Vamos apresentar Jesus. Transformação só ocorre depois da conversão. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida. Desejo a você e a sua família um lindo e feliz domingo, um feliz Dia das Mães. Quero fazer menção novamente aí às mamães. Um grande abraço, um abraço especial aí para todas as mamães. Fiz questão aqui de colocar um porta-retrato aqui da minha mamãe, meu filhão, que amo muito a minha mãe. É uma serva do Senhor, uma mulher honrada, e amo ser mãe. Foi um presente poder ministrar essa aula bem no Dia das Mães. Embora o nosso tema foi um tema mais, digamos assim, masculino, mas a palavra do Senhor, ela nos abençoa grandemente. Independente do tema que vamos abordar, é a palavra do Senhor, ela é poderosa para estar abençoando a todos nós. Um excelente domingo, Deus abençoe a todos, e vamos fazer uma oração para o encerramento. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar ministrando a Tua palavra, Senhor, através da tecnologia, Senhor. Senhor, que a Tua palavra possa alcançar vidas, Senhor, possa alcançar corações, e que possa, Senhor Jesus, conforme ensinamos aqui, que corações possam ser circuncidados. Senhor Jesus, que a Tua palavra possa penetrar na alma, Senhor. Senhor, é crendo no poder da Tua palavra que eu te agradeço. Venho pedir também uma bênção especial a todas as mamães, Senhor. Que o Senhor continue abençoando com saúde, com paz, com prosperidade, com salvação. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, a todos nós. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.